secretário Carlos Henrique Pacheco, a quem reputo como político inteligente, esperto, a Estância Grande, bem da Paz. Estive lá, numa quinta-feira, eu e meu assessor Sandrinho, e a pedido dos moradores que precisavam de uma solução. Fui lá prontamente e tal. Não podia aquela semana, na semana seguinte estaria pronto. Na semana seguinte não estava pronto. E eu quero que o senhor saiba da minha boca, passei por enganador daquela comunidade. Obviamente que fui lá e disse que o senhor era um secretário de pouca palavra, porque tinha me garantido que naquela semana o senhor faria e não fez. E eu fiquei queimado lá, mas está tudo bem, faz parte. Só que essa conduta me levou à seguinte conclusão: eu não procurei mais a secretaria para não ter que passar por essa situação. E outra coisa, que é sempre bom lembrar na política: se a gente não pode resolver o problema, como é da Vila Fraga, o poder público tem que ir lá, secretário, e dizer que não pode resolver, alto e claramente para a população entender. As pessoas acham que colocando pedras, levantando um pouco a tarde, em alguns centímetros, em meio metro, sei lá quanto, os carros vão passar, já envia a comunidade. Essa é ela. Mas não pode, então tem que o poder público ir dizer. Do ponto de vista das emergências, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Como vou atravessar? Não tem solução. Prefeitura contrata um caminhão guincho e passa os carros, ou passa quem tiver que passar. Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Mas não pode acontecer isso que está acontecendo. As pessoas ficarem lá na expectativa e nada acontece e nada é esclarecido. Várias situações foram relatadas no dia que nós estivemos lá, e eu fui uma vez lá, uma vez com essa comunidade. Não tenho feito muito movimento, até porque eu estou achando que muitas vezes a gente toma iniciativa e traz o problema para dentro do legislativo, quando não é. É um problema, quem resolve os problemas de rua, quem administra a cidade é o poder executivo, o prefeito e seus secretários. Portanto, é eles que cabem. Não adianta nós ficar aqui, né, trazendo os problemas para cá. Mas nós acolhemos toda a comunidade. E eu sempre falei, desde a primeira vez que eu fiz uma intervenção aqui, quem tem que resolver isso lá é o prefeito, e neste caso, a secretaria responsável pelos caminhos do interior é a Secretaria de Agricultura. Mas eu tenho um acordo com o secretário. Administrar minha mão é uma tarefa muito complexa. Não é fácil. E é muito mais difícil como foram os discursos, e como estão sendo os discursos, de que o governo do PT não foi bom, foi incompetente, isso ou aquilo. Não é só isso. Isso não resolve. Agora todos os críticos vorazes nossos estão pagando, né, pela sua prática e pelas dificuldades que encontram para governar a nossa cidade. Colegas vereadores, assessoria, nossa assistência, nossos convidados da comunidade presente, secretário Carlos Henrique Pacheco, a quem reputo como político inteligente, esperto, que veio aqui, falou muitas coisas, criticou a gestão passada, tratou de críticas ao plano diretor, fez várias coisas, mas faltou entrar no assunto que é a Vila Fraga, de qual é a solução desse negócio, para a qual está chamado aqui nessa tarde. Aliás, aqui não é lugar de desabafo, é lugar de apresentar solução. Eu quero dizer, nessa oportunidade, que nós teremos dado ainda ouvir o que vai acontecer na Vila Fraga. Porque eu procurei a Secretaria da Agricultura uma vez, pessoalmente. Eu tive uma audiência com o secretário,
vai se lembrar bem agora, sobre o Morro, a Estância Grande, Beco da Paz. Estive lá, numa quinta-feira, eu e meu assessor Sandrinho, e a pedido dos moradores que precisavam de uma solução. Fui lá prontamente e tal. Não podia aquela semana, na semana seguinte estaria pronto. Na semana seguinte não estava pronto. E eu, quero que o senhor saiba da minha boca, passei por enganador daquela comunidade. Obviamente que fui lá e disse que o senhor era um secretário de pouca palavra, porque tinha me garantido que naquela semana o senhor faria e não fez. E eu fiquei queimado lá, mas está tudo bem, faz parte. Só que essa conduta me levou à seguinte conclusão: eu não procurei mais a secretaria para não ter que passar por essa situação. E outra coisa, que é sempre bom lembrar na política: se a gente não pode resolver o problema, como é da Vila Fraga, o poder público tem que ir lá, secretário, e dizer que não pode resolver, alto e claramente para a população entender. As pessoas acham que colocando pedras, levantando um pouco a tarde, em alguns centímetros, em meio metro, será quanto, os carros vão passar, já alivia a comunidade. Essa é ela. Mas não pode, então tem que o poder público lá dizer. Do ponto de vista das emergências, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Como vou atravessar, não tem solução. Prefeitura contrata um caminhão guincho e passa os carros, passa quem tiver que passar. Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Mas não pode acontecer isso que está acontecendo. As pessoas ficarem lá na expectativa e nada acontece e nada é esclarecido. Várias situações foram relatadas no dia que nós estivemos lá, e eu fui uma vez lá, uma vez com essa comunidade. Não tenho feito muito movimento, até porque eu estou achando que muitas vezes a gente toma iniciativa e traz o problema para dentro do legislativo, quando não é. É um problema, quem resolve os problemas de rua, quem administra a cidade é o Poder Executivo, o prefeito e seus secretários. Portanto, é eles que cabem. Não adianta nós ficar aqui, né, trazendo os problemas para cá. Mas nós acolhemos toda a comunidade. E eu sempre falei, desde a primeira vez que eu fiz uma intervenção aqui, quem tem que resolver isso lá é o prefeito, e neste caso, a secretaria responsável pelos caminhos do interior é a Secretaria de Agricultura. Mas eu tenho um acordo com o secretário. Administrar minha mão é uma tarefa muito complexa. Não é fácil. E é muito mais difícil, como foram os discursos, e como estão sendo os discursos, de que o governo do PT não foi bom, foi incompetente, isso ou aquilo. Não é só isso. Isso não resolve. Agora todos os críticos vorazes nossos estão pagando, né, pela sua prática e pelas dificuldades que encontram para governar a nossa cidade. Estância Grande, Beco da Paz. Estive lá, numa quinta-feira, eu e meu assessor Sandrinho, e a pedido dos moradores que precisavam de uma solução. Fui lá prontamente e tal. Não podia aquela semana, na semana seguinte estaria pronto. Na semana seguinte não estava pronto. E eu, quero que o senhor saiba da minha boca, passei por enganador daquela comunidade. Obviamente que fui lá e disse que o senhor era um secretário de pouca palavra, porque tinha me garantido que naquela semana o senhor faria e não fez. E eu fiquei queimado lá, mas está tudo bem, faz parte. Só que essa conduta me levou à seguinte conclusão: eu não procurei mais a secretaria para não ter que passar por essa situação. E outra coisa, que é sempre bom lembrar na política: se a gente não pode resolver o problema, como é da Vila Fraga, o poder público tem que ir lá, secretário, e dizer que não pode resolver, alto e claramente para a população entender. As pessoas acham que colocando pedras, levantando um pouco a tarde, em alguns centímetros, em meio metro, será quanto, os carros vão passar, já alivia a comunidade. Essa é ela. Mas não pode, então tem que o poder público lá dizer. Do
ponto de vista das emergências, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Como vou atravessar? Não tem solução. Prefeitura contrata um caminhão guincho e passa os carros, ou passa quem tiver que passar. Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Até porque eu estou achando que muitas vezes a gente toma iniciativa e traz o problema para dentro do legislativo, quando não é. É um problema, quem resolve os problemas de rua, quem administra a cidade é o Poder Executivo, o prefeito e seus secretários. E eu sempre falei, desde a primeira vez que eu fiz uma intervenção aqui, quem tem que resolver isso lá é o prefeito, e neste caso, a secretaria responsável pelos caminhos do interior é a Secretaria de Agricultura. Mas eu tenho um acordo com o secretário. Administrar minha mão é uma tarefa muito complexa. Não é fácil. E é muito mais difícil como foram os discursos e como estão sendo os discursos de que o governo do PT não foi bom, foi incompetente, isso ou aquilo. Não é só isso. Isso não resolve. Agora todos os críticos vorazes nossos estão pagando, né, pela sua prática e pelas dificuldades que encontram para governar a nossa cidade. Colegas vereadores, assessoria, nossa assistência, nossos convidados da comunidade presente, secretário Carlos Remy Pacheco, a quem reputo como político inteligente, esperto, que veio aqui, falou muitas coisas, criticou a gestão passada, tratou de críticas ao plano diretor, fez várias coisas, mas faltou entrar no assunto que é a Vila Fraga, de qual é a solução desse negócio, para a qual está chamado aqui nessa tarde. Aliás, aqui não é lugar de desabafo, é lugar de apresentar solução. Eu quero dizer, nessa oportunidade, que nós teremos dado ainda ouvir o que vai acontecer na Vila Fraga. Porque eu procurei a Secretaria da Agricultura uma vez, pessoalmente. Eu tive uma audiência com o secretário, vai se lembrar bem agora, sobre o morro, a Estância Grande, bem no La Paz. Estive lá, numa quinta-feira, eu e meu assessor Sandrinho, e a pedido dos moradores que precisavam de uma solução. Fui lá prontamente e tal. Não podia aquela semana, na semana seguinte estaria pronto. Na semana seguinte não estava pronto. E eu, quero que o senhor saiba da minha boca, passei por enganador daquela comunidade. Obviamente que fui lá e disse que o senhor era um secretário de pouca palavra, porque tinha me garantido que naquela semana o senhor faria e não fez. E eu fiquei queimado lá, mas está tudo bem, faz parte. Só que essa conduta me levou à seguinte conclusão: eu não procurei mais a secretaria para não ter que passar por essa situação. E outra coisa, que é sempre bom lembrar na política: se a gente não pode resolver o problema, como é da Vila Fraga, o poder público tem que ir lá, secretário, e dizer que não pode resolver, alto e claramente para a população entender. As pessoas acham que colocando pedras, levantando um pouco a tarde, em alguns centímetros, em meio metro, sei lá quanto, os carros vão passar, já alivia a comunidade. Essa é ela. Mas não pode, então tem que o poder público lá dizer. Do ponto de vista das emergências, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Como vou atravessar? Não tem solução. Prefeitura contrata um caminhão guincho e passa os carros, ou passa quem tiver que passar. Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Mas não pode acontecer isso que está acontecendo. As pessoas ficarem lá na expectativa e nada acontece e nada é esclarecido. Várias situações foram relatadas no dia que nós estivemos lá, e eu fui uma vez lá, uma vez com essa comunidade. Não tenho feito muito movimento, até porque
eu estou achando que muitas vezes a gente toma iniciativa e traz o problema para dentro do legislativo, quando não é. É um problema, quem resolve os problemas de rua, quem administra a cidade é o Poder Executivo, o prefeito e seus secretários. Portanto, é eles que cabem. Não adianta nós ficar aqui, né, trazendo os problemas para cá. Mas nós acolhemos toda a comunidade. E eu sempre falei, desde a primeira vez que eu fiz uma intervenção aqui, quem tem que resolver isso lá é o prefeito, e neste caso, a secretaria responsável pelos caminhos do interior é a Secretaria de Agricultura. Mas eu tenho um acordo com o secretário. Administrar minha mão é uma tarefa muito complexa. Não é fácil. E é muito mais difícil como foram os discursos e como estão sendo os discursos de que o governo do PT não foi bom, foi incompetente, isso ou aquilo. Não é só isso. Isso não resolve. Agora todos os críticos vorazes nossos estão pagando, né, pela sua prática e pelas dificuldades que encontram para governar a nossa cidade.